conseguia ir a qualquer lugar dentro das casas das pessoas. O tema desta noite dos Todas as Coisas é Durma Bem. Nós estamos falando de insônia. E antes da gente chamar o VT, onde nós vamos ouvir as pessoas nas ruas para saber se elas dormem bem ou mal, eu quero fazer uma enquete aqui no nosso estúdio. Nós temos aqui 3 profissionais que estão com as câmeras. Dorme bem? João. Guinaldo, dorme. Raulino? Bem melhor, ultimamente. Certo. Bom, os dois nós já sabemos, da Armélia. Eu acordo muito à noite, deito cedo, mas acordo 3, 4 vezes à noite, então acho que não é dormir bem, né? Eu também não durmo bem. Doutora dorme? Durmo, graças a Deus. Certo. Quantas horas? O que é dormir bem, doutora? A quantidade de horas, ela é um parâmetro individual. Mas, geralmente, o adulto, dos 18 aos 60, ele precisa de 7 a 8 horas de sono. Existem as exceções. Tem paciente que fala, com 6 horas eu acordo satisfeito. Outros precisam de 9 horas. Então, a maioria da população é de 7 a 8. Vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas? O que elas falam sobre a qualidade do sono delas? Sabe, dormir bem é ótimo para a saúde, mas um estudo da Organização Mundial da Saúde comprova 40% dos brasileiros sofrem com a insônia. E você, dorme bem? Não. Por que o senhor acha que o senhor não consegue dormir? Acho que é ansiedade. Remédio não substitui o sono natural da gente. A gente dorme, mas a gente fica meio bambo por causa do remédio, né? Durmo bem, 8 horas por dia. Para muitas pessoas, a tecnologia, o uso de celulares, de smartphones e tablets são os verdadeiros vilões para um sono tranquilo. A luz do tela de celular, televisão, computador, atrapalha o descanso, né? Através do sono. Hoje a gente fica muito em meios eletrônicos como televisão, computador, celular. Isso tudo acaba gerando uma ansiedade em função de você estar sempre se atualizando com as notícias e isso, acho que efetivamente no futuro acaba prejudicando o sono. Tem tirado o sono e tem tirado a vida das pessoas. O celular é um mal, que não é necessário, mas é um mal. Cada um administra o tempo que tem e principalmente a ferramenta que tem. O celular, para mim, eu desligo e vou dormir. A chegada da idade e de algumas complicações na saúde aumentaram a insônia. Eu já tive épocas que eu dormia bem, mas a gente vai ficando mais velho e aparece muitas outras coisas, né? E atacou o sono, né? Com a minha quilometragem, né? Eu acho que umas 4 horas por noite, 5. E eu fico satisfeito com o sono que eu tenho. E quem dorme bem faz questão de dividir os segredos de uma boa noite de sono. Ginástica, eu ando, eu tenho movimentação o tempo todo e me alimento corretamente para não ficar naquele excesso de gorduras e açúcares no organismo. Tranquilidade na mente, só isso. Doutora Juliana, tem que desligar tudo a hora que vai para o quarto dormir. Telefone, televisão, abajur, tem que estar tudo... Exatamente. O clima para dormir tem que ser com tudo desligado. Isso, com certeza. O quarto ele tem que ser o mais escuro possível, com boa temperatura, né? A gente tem que ter todas as condições externas ideais para um sono de qualidade. Por que é importante a escuridão na hora de deitar e próxima à hora de dormir a gente evitar a luminosidade? Porque senão a gente vai contra a fisiologia do sono. Porque a melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir, que nós liberamos, ela é sensível à luz, ela é inibida pela luz. Então, se a gente fica muito exposto próximo à hora de dormir, a TV, celular, tablet, a gente vai ter um atraso para iniciar esse sono. Porque até a gente desligar o cérebro, a mente, relaxar e estar na escuridão, demora um pouco, tem uma latência, né? Doutora, mas então vai ficar difícil, porque como é que a questão do celular, em muitos casos, como a pessoa falou, você faz as suas prioridades. No nosso caso, por exemplo, aqui, como jornalistas, a gente precisa hoje dessa coisinha aqui, porque as informações vêm por meio dela, né? Mas isso é assim, é uma disciplina, né? Então você
quer ter quantas horas de sono, que é o que te satisfaz? Eu preciso dormir 11 horas para acordar às 7, um exemplo. Então, pelo menos 1 hora, 2 horas que seja, né? O ideal seria por aí, que antecede esse sono, você já tem essa disciplina. Não, até 9 horas eu vou usar o celular, mas depois eu vou me desligar, entendeu? Porque senão o hiperalerta, ele continua, porque não é só a luminosidade, é a cognição que está bem ativa, né? Então vai contra essa fisiologia. É como a gente pensar numa criança que está dormindo. A gente não tem aquele ritual para, né? Às vezes põe uma cantiga de ninar, põe o quarto bem escurinho, né? Balança. Então a gente tem que ter esse ritual. O adulto também precisa disso. A gente não é um interruptor, né? Que você liga e desliga. Então você tem essa latência ao início do sono. Tanto é que é normal você deitar e ter até 30 minutos para iniciar o sono. É fisiológico, né? E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa deita e dorme muito fácil, que não é a insônia, a sonolência excessiva, também é algum distúrbio do sono. Então tem um período aí que é fisiológico, né? Só que isso vem associado aos outros hábitos, né? Atividade física regular, por exemplo, ela aumenta a quantidade de melatonina noturna, né? Você evitar substâncias que estimulam o cérebro, tudo à base de cafeína, refrigerante, energéticos, o próprio café, que tem gente que usa até no período vespertino e noturno. Bebidas alcoólicas, cigarro, nicotina, tudo aumenta o quê? O alerta. Viu, João? Entendeu? Jorge. Você não dorme, o Jorge vai pro boteco, sai do serviço, vai pro boteco. Acabou, né? Acabou. Desiste. Não, é melhor, Jorge. Desiste, lembra daquele negócio antigamente? Ele vai dormir com as galinhas. No meu caso é diferente. São outras. Agora, existe a tendência genética, a gente chama de cronotipo. Existem as pessoas mais matutinas e as pessoas mais vespertinas. A matutina é aquela que gosta de dormir cedo e acordar cedo. E a vespertina gosta de dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde. E quem troca o dia pela noite? Aí não é bom. O dia pela noite não, por exemplo, porque sempre tem uma perda. As pessoas que trabalham à noite, tem que dormir de dia para repor o sono. Isso é, o trabalhador de turno, ele sempre pode repor o seu sono com a ajuda de algumas substâncias e orientação comportamental, mas ele sempre tem uma perda. Por quê? Porque o sono noturno, ele é mais profundo, por conta da melatonina. Porque mesmo que a gente durma durante o dia, né, sob a luz do sol, a gente não produz a melatonina. Ela é circadiana, ela só vem à noite. Que graça, mas Jorge, engraçado que não foi, eu acho que a coisa vem de muito tempo, porque quando eu era criança, eu odiava acordar cedo. Essa é a tendência. Aquele negócio de ir para a escola, e principalmente lá em Patos de Minas. Bom, naquela época era gelado, hoje em dia está mudando o clima em tudo quanto é lugar. Aí saía assim aquela grama, assim, você ia pisando e quebrando o gelo. Eu odiava acordar cedo, mas... E já dormia tarde, sabe? Dormia, porque mesmo criança? É um negócio de desenho, eu ficava desenhando até tarde. Mas a família, os pais também iam dormir tarde? Porque existe um modelo, né? Que a gente acostuma também na nossa rotina. Eu me lembro de deitar assim e levar muito tempo para dormir, então, quando eu era menino. Já tinha isso desde criança, né? Mas assim, por exemplo, eu também dormia muito gostava muito de dormir de manhã, porque eu fiz a primeira faculdade foi de manhã, e mesmo assim eu dormia muito bem, eu chegava à tarde, dormia à noite, dormia, final de semana eu passava dormindo. Então hoje, para mim ter uma insônia, até foi difícil para mim aceitar que eu tenho que tomar remédio, porque eu não aceitava. Então no primeiro momento eu recusei demais o remédio, e só agora, depois de um tempo que eu vejo como ele me faz bem, que eu estou aceitando. Mas uma das vezes que vocês estavam falando aí com relação a fazer uma atividade física, o primeiro período que eu consegui ficar sem tomar o remédio, eu estava fazendo atividade física diariamente. E agora você não faz? Não. Não tem tempo. Então, se você retomar essa higiene do sono, muitas vezes você consegue ficar desmamada. Pois isso é que eu estou tentando fazer, porque como agora eu já estou em outra fase... Que é o mais difícil que a gente comentou, né, de mudança. E a questão também de a gente estar sempre ligada, a gente está muito ansiosa, tem um monte de tarefas para cumprir, e acaba que o dia fica sobrecarregado e a qualidade do sono vai diminuindo. E assim, existe uma coisa que chama sono polifásico, que é a do recém-nascido. O recém-nascido dorme maior parte do tempo e acorda para comer, né? À medida que a gente vai envelhecendo,
Aí essa quantidade de sono vai reduzindo, necessidade. O adulto, o sono ele tem que ser noturno. Mesmo que você tenha insônia e não dormiu uma noite legal, né, durante algum tempo, não é recomendado você dormir de dia. Para você consolidar o seu sono só de noite. Porque você comentou alguma coisinha, que às vezes tenta cochilar e não nem cochilar consegue. Quando a noite me dá pesadelo. Exatamente. Eu fico tremendo. E não é recomendado você ter cochilo de dia. Não, e à noite também, quando eu vou tentar cochilar à noite, quando eu tô sem remédio. Você tem mais dificuldade. Eu dou alguns cochilos assim, mas eu tenho um pesadelo o tempo inteiro. Tem hora que eu prefiro. Eu falo, não, é melhor ficar acordado, porque se eu for dormir, me faz mais mal do que tentar acordar. E meu filho é assim, ele tem uma dificuldade danada para dormir. Tem uma dificuldade para pegar no sono à noite e de manhã ele acorda, às vezes 5 horas, 6 horas da manhã já está acordado, querendo assistir desenho. Então, tem que ver os hábitos da casa, tá? Até para ajudar ele. O tempo inteiro, né? Doutora, qual que é a relação entre a insônia e o pesadelo? A insônia, ela pode ser um sintoma também de várias outras doenças do sono, inclusive do distúrbio respiratório. Aí o pesadelo é muito comum. Aí tem que fazer a investigação de uma noite de sono para a gente ter essa certeza. A gente tem mais de 80 distúrbios do sono que pode dar pesadelo. Pois é, essa respiratória que você está falando é aquelas pessoas que têm apneia. Apneia. Então, não precisa necessariamente... Causa pesadelo? Pode causar. É um dos sintomas noturnos da apneia. Além do ronco, né, a gente pode ter despertares noturnos, 3, 4 vezes, necessidade de urinar à noite, pesadelos, boca seca. Isso é um distúrbio do sono? É um dos sintomas noturnos do distúrbio respiratório. E pela manhã um sono que não descansa, cansaço, sonolência diurna, alteração de memória, concentração, porque a gente está vendo um reflexo dessa noite mal dormida no sentido de qualidade, não insônia. Tá? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu durmo super bem, doutora, não sei por que a minha esposa trouxe que eu estou roncando. E na verdade é um sono que não tem qualidade, mas ele dorme, não tem insônia, entendeu? Mas quando ele começa a aumentar o tempo dessa doença respiratória, ele começa a ter despertares também, perceptíveis. Aí começa a perceber, não, agora eu estou acordando mais, antes eu não acordava, entendeu? Então pode ser um sintoma de distúrbio respiratório, é insônia. Interessante. Pelo que eu sei, pelo que me falaram, eu ronco. O senhor é importante investigar. Porque quem ronca não vê, né? Você ronca. Já te falaram que o senhor ronca, né? Já me falaram. E eu já fiz a polissonografia 2 vezes, não deu nem a questão, nenhum problema respiratório, não tenho apneia, o seu é só insônia mesmo. Mas o seu é bem comportamental. Tem que investir nisso aí, viu? A Águida de Goianápolis mandou uma receita para você. Ela disse que toma 1 colher de pó de banana verde no suco ou chá antes de dormir e 100 ml de soro de leite, que descansa muito com isso e que essa receita pode dar até para crianças. Nossa, que bom, vou fazer. Muito obrigada. Gente, que não falta receita, né, doutora? Bom, antes da gente falar dessas receitas, eu acho assim que o que ajuda não atrapalha. Vamos falar da Semana do Sono? Você falou mais de 80 distúrbios? Na classificação dos distúrbios do sono, a gente tem mais de 80. A gente tem bruxismo, a gente tem perna inquieta, a gente tem distúrbio comportamental do sono, que a gente chama de parassonia, tem doença respiratória, que é ronca, apneia e por aí vai, tem a própria insônia, né? Tem movimentos periódicos dos membros, são movimentos involuntários que fragmentam o sono e a pessoa acorda cansada, só que ela não vê o que ela está fazendo. Então tem muito distúrbio do sono aí para a gente investigar. Os mais frequentes são a insônia e a apneia obstrutiva do sono. E a Semana do Sono, ela é para profissionais? A Semana do Sono, ela foi inicialmente feita pela Academia Americana de Sono. É um evento mundial mesmo. A partir de 2015, a Associação Brasileira de Sono começou a fazer a nível nacional, né, o mesmo modelo baseando no Dia Mundial do Sono, que é sempre em março. Só que ela é uma semana... Ela é uma ação pública de conscientização social para alertar a população sobre a importância da qualidade de sono. Porque se você dorme mal, você aumenta o risco de várias doenças, né? Aumenta o risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, é uma doença de saúde pública, a prevalência é altíssima. E muitas pessoas não sabem dessa relação. Então, a gente tem feito essa conscientização todos os anos, tanto com evento científico para profissionais de saúde, a gente fez essa semana para palestras, né, para profissionais da área, médicos,
alunos e outros profissionais que queriam participar sobre o tema, e também eventos em praça pública, né, no parque, agora no sábado, lá no Vaca Brava, onde tem questionário, a pessoa responde para ver a qualidade do sono, para a gente dar orientação, qual profissional procurar, né, como investigar as causas e tratar. Né? Então, no próximo sábado tem uma... Não, já tivemos, agora, né? no sábado agora. Tá certo. Nós temos várias participações, e uma delas é do Eni Pimenta, que parabeniza pelo programa, e a gente agradece muito, Eni. E ele fala o seguinte: por causa da correria do dia a dia, eu estava tomando remédio para dormir e nem estava dormindo tão bem assim. Há uns 15 dias, pelo alerta de um amigo, resolvi parar de tomar como uma tentativa e funcionou muito bem. Desde então estou dormindo sem remédio e estou dormindo bem. Muito bem. Meu sonho é chegar a isso. O Eni está folgado na vida. Eu acho que é isso. Ele está pescando muito. Ele está pescando muito, tá vendo, Eni? A gente tem que ter... acho que tem que ter muito cuidado com medicação, porque existe muitos remédios que o efeito colateral dele é sedação. Então não é um sono de qualidade. Pois é, porque né? eu ia até te perguntar, porque uma das senhoras que foram ouvidas, que foi ouvida ali, ela fala isso, que o sono do remédio, ele não substitui o sono natural, é verdade? Depende da medicação. Existe... existe... Essa diferença eu vi, porque lá quando eu comecei a tomar isso, que foi quando eu acho que aí veio essa dependência, são os faixa preta. O remédio arrebenta com a gente. No outro dia você está arrebentado. Não descansa, gente, mas e você ainda fica com efeito residual de sonolência no outro dia. Mas o meu não é faixa preta, é vermelho. Isso aí é o que sim, eu estou te dizendo que apesar do meu ser faixa vermelha, não é faixa preta, mas assim, eu fico extremamente esquecida. Eu faço coisas nesse período que eu não consigo lembrar e no outro dia eu estou muito cansada. Então ele não está resolvendo o seu problema. Então, tem que rever. E esse período todo, eu passei por 4, 5 médicos ou mais e eu continuo tomando o mesmo remédio. Você está com um especialista sem remédio, não consegue. Não, e eles sempre me receitam o mesmo remédio. Então, durante esse tempo um indutor de sono, não é? É porque... Ou ele é antidepressivo? Não, é um indutor. Esse indutor que o Jorge falou, que a gente, quando fala indutor, você pensa que ele vai só induzir ao sono. Mas existe o indutor e existe também o que mantém o sono. Existem os dois. Né? Então, assim, como a insônia ela é multifatorial, por exemplo, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, que são muito prevalentes também na população, levam à insônia. Então, a gente tem que ver a causa da insônia, entendeu? Porque o indutor, ele vai momentaneamente resolver o problema, mas ele não vai tratar a causa. Entendeu? Então não é só o indutor, tem que ver o que está por trás. É mau hábito para dormir? É falta de higiene do sono? É falta de disciplina? É ansiedade? É depressão? Mas multifatorial. Se eu for fazer metade do que ela falou que a gente tem que fazer, detona tudo. Posso fazer mais nada? Pode, até o limite. Parar 3 horas antes, ficar quietinho, sentadinho, desligado, né, Jorge? Você fica pensando, Jorge. Vai meditar, ué. Vai meditar. Não, meditar, porque ficar pensando, ficar criando... Você quer voltar em ação, né? E nem é na cama também não, viu? Não, e se porventura você ficar pensando, você quer levantar e desenhar, fazer alguma coisa, né? Igual eu, às vezes eu estou estudando e eu fico, não, mas eu preciso notar isso. E às vezes... A insônia parece que não para, Você fala que a insônia, ela não é uma doença só do sono. Ela é 24 horas. É um hiperalerta constante. Pois é, é muito engraçado isso, porque eu já ouvi relatos de pessoas que dizem assim... Eu tenho insônia, eu deito e não durmo, eu fico buscando o sono, não durmo, mas a pessoa fica ali, ela não tem outra coisa para fazer. No caso do Jorge e da Jane, o que a gente percebe é que a mente deles trabalha o tempo inteiro durante o período da insônia. Sabe qual é o principal tratamento hoje em dia para insônia crônica, que é o caso dos dois? Terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é para... administrar esse hiperalerta, né? Mas essa área... Não para de pensar e não relaxa para dormir. Essa área do sono... ao remédio, então. Mas a terapia comportamental, ela é o padrão ouro de tratamento, porque ela trata a causa. O remédio, ele trata o sintoma, entendeu? Então, mas essa área do sono, eu me lembro que uma vez... E aconselhar, não, vai num especialista e tal.
Ah, mas aí você não acha, é para daqui não sei quantos meses e não sei o que. Aí vai passando, você vai deixando. Não, gente, essa questão de você estar procurando e às vezes não consegue um médico, agendar um médico, mas para quem tem plano de saúde, é você ficar sem receita. Isso é judiação. Você ficar 2, 3 dias sem o remédio, eu fico sem dormir, eu fico acabada. Eu já cheguei aí numa emergência. Eu tenho um afilhado que é médico. É um tormento, né? Levou muito tempo a hora dele nascer, formar em medicina. Mas agora eu ligo para ele, cara, pelo amor de Deus. Mas para quem não tem, mas, sinceramente, para quem não tem esse recurso e precisa de um médico para estar prescrevendo a receita, parece que aquele papel vale mais que a vida. Porque assim, você fica 2, 3 dias sem dormir. Porque na verdade você já está criando uma dependência psicológica. Então, provavelmente eu já até tenho essa dependência psicológica, porque como é muito tempo. E eu já cheguei assim, eu já tinha, igual eu conversei com a senhora no intervalo, que melatonina que a amiga trouxe, cheguei a tomar 3 comprimidos. Eu falei, não, calma aí, porque isso é perigoso até eu sentir mal com outras coisas. Peguei remédio do meu filho, que é para um indutor de sono, um Insonin, que ele tinha antigamente, estava quase vencendo, cheguei lá e tomei para poder ver se eu conseguia dormir. Porque você vai chegando no nível de desespero mesmo. Você deitar e não conseguir. Muito por isso que tem que ter essa visão multidisciplinar, né? Não é só a medicação, tem que ter outros apoios aí que está faltando. Doutora, era o caso dela aí que ela fica, é um tormento, né? Quando acaba a receita, quando ela não consegue a receita. O Cleison aqui pergunta, existe algum remédio que pode comprar sem receita para dormir? Não. Assim, que seja controlado, eles não vendem, né? Existem coisas naturais, mudança de hábito, de comportamento, desacelerar o cérebro, evitar a luz, tudo isso que a gente falou. Alguns fitoterápicos, né? Mas isso é muito individual, né? Você tem que saber qual que vai dar certo. Uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu descobri um lá. Bom, que a gente não pode levar remédio controlado na viagem. E lá eu descobri o tal do Sleep Aid. Claro, depois de... Mas o Sleep Aid não é melatonina? É melatonina. Para algumas pessoas não resolve, meu mesmo não resolve. E resolveu para você, Jorge? Bom, resolveu porque eu fiquei muito tempo acordado e querendo dormir. E me falaram desse negócio. Eu fui no Walmart, comprei. Beleza, dormi. Aí depois... tinha que ir até um ponto de exaustão para ele fazer efeito. Provavelmente também o senhor pode ter, né? Não sugere senhor, ter. Não, é novinho, né? Já tem insônia. Pode ter o que a gente chama de atraso de fase de sono, que são pessoas que têm tendência a dormir mais tarde, igual eu falei no começo, e acordar. Aí a melatonina, ela pode puxar um pouquinho, mas não é indicado melatonina para insônia. Porque você produz a melatonina, ela é para distúrbio de ritmo, atraso, avanço, trabalhador de turno, entendeu? Por isso que muita gente toma melatonina, não adianta, igual o caso dela. Vou chamar mais um intervalo, daqui a pouco a Darmélia vai colocar a participação dos telespectadores e a gente vai fazer algumas perguntinhas assim, básicas, como a receita que nós recebemos aí do nosso telespectador. Funcionam? A gente vai saber daqui a pouco. Sonhei que eu podia voar, eu conseguia ir a qualquer